filosofia bateu em você quando você decidiu empreender a primeira vez? Qual foi a ideia? Bom, isso aí já foi até pauta com a psicóloga. Mas eu acho que o empreendedor, ele coleciona nãos, né? Muito então, mais. A gente vive de nãos, né? Não pode fazer isso, não vai dar certo, não vai desse jeito, não, tem certeza, enfim. E eu acho que, recapitulando, fazendo recapitulando mesmo a minha história, lógico que não sou tão velho assim, tá? Eu tô 35 anos, mas eu me lembrei com 8 anos, eu acho que foi quando deu um estalo, foi quando eu quis ajudar meu pai. Meu pai tinha uma oficina mecânica, eu sou de uma cidade pequena, chama Nova Esperança, no Paraná, a cidade deve ter 30 mil habitantes agora, mas na época tinha uns 20 e pouco, o resto foi embora. E ele tinha uma oficina, tudo, aí foi uma época que a gente não tava financeiramente bem, não tava tão bem assim. Meu irmão e minha irmã pegou as vacas gordas, né? Eu fiquei com as vacas magras. E aí que eu lembrei, né? Que eu tinha 8 anos, eu desci na oficina, porque a gente morava num predinho, meu pai tinha oficina embaixo, a gente morava em cima. E eu cheguei pra ele com um caderninho, não sei o que, falei, pai, vamos pegar licitação na prefeitura, porque eu tinha pesquisado que ele arrumava carro mais velho, né, na época. Bom, na época também não tinha tanto. E aí eu falei pra ele, pô, vamos pegar licitação dos carros da prefeitura, vamos fazer não sei o que, não sei o que. Ele falou, não, vai subir, vai estudar. Vai estudar, vai pensar. Tipo assim, foi meio desacreditando, né? Tipo, que eu poderia oferecer alguma coisa. De fato, lógico, eu tinha mais vontade do que realmente sabia alguma coisa, né? Deu uma leve pesquisada só pra tentar convencê-lo. E acho que recapitulando, foi aí onde eu falei, caralho, agora eu vou ter que meio que, tipo, provar que eu vou conseguir, né? Então, assim, desde pequeno, eu sempre li muita autobiografia. Eu sempre gostava de ler, assim, tipo, às vezes eu achava uma revista. Meu pai tinha muita revista, negócio de carro, dessas coisas, então eu lia aquelas revistas Mitsubishi, não sei o que, eu ficava lendo. Meu sonho, eu ranquei a página, meu sonho era ter uma Pajero full na época, tipo, muito tempo. E eu guardei a página da Pajero, né? E assim, eu lia, tipo, tinha aquelas biografiazinhas dos caras, né? Do repórter, não sei o quê. Eu gostava de ler tudo aquilo ali e de conhecer histórias de vida. Porque, pô, eu morava em cidade pequena, né? Então, minhas férias eu passava... Sempre a gente ia pra Uberaba, né? Que é onde meus avós moravam. E toda a família reunia lá, mas eu ia antes. Então, começava as férias, tipo, início de dezembro. Eu já tinha passado todas as matérias eu já ia. E ficava 2, 3 meses, voltava com 8, 10 quilos a mais, mas com um monte de informação, né? Porque eu morava em cidade pequena, com os primos. E eu era daquele que, com 8, 9 anos, a minha tia morava em São Paulo. Vamos, passar uma semana, eu ia. Mas você não morava em cidade pequena, né? Eu morava. Ah, entendi. Eu morava em Nova Esperança, que é uma cidade pequena. Também era cidade pequena, você só ia pro... Uberaba não é tão pequeno assim, né? Uberaba, sei lá, eu acho que deve ter 200 e poucos, 300 mil habitantes. Mas pra mim era gigante, né? Era maior. Pô, gigantesco. E, enfim, mas eu sempre fui aquela coisa de ir pra Brasília também, desde pequeno eu vinha. Eu fui o Romeuzinho da minha tia que mora aqui, então eu vivia na casa dela e tudo, passava as férias e, tipo, ia conhecendo onde dava. Se falasse vamos, eu ia. Pegava autorização pra viajar sozinho no ônibus e ia, né? Meus pais nunca foram contra esse tipo de coisa. E, então, assim, era sempre uma busca pra eu sair dali. Tipo, pra eu conquistar outra coisa, pra ter informação. Tinha necessidade que tinha. E você sentia diferença, tipo, quando você saía da... Eu imagino que sim, que eu também passei por isso, por muito tempo eu era muito, tipo, mas eu fazia o contrário, eu saía de Brasília e ia pra uma cidade interior e ficava lá, era, tipo, outra realidade da infância, outra coisa, tipo, era totalmente diferente de tudo que tinha aqui. E tem muita diferença. Como é que você fazia pra tipo, como é que era a sua percepção, já, assim, pivete, né, eu falo assim, pivete, quando... A sua percepção, tipo, de mudança de cultura, mudança do jeito da galera, de até o lance da visão empreendedora, tipo, pô, aqui na cidade grande é um bagulho mais... Nessa época, eu não vivia com gente da minha idade quando eu viajava. Entendi. Então, eu via sempre com gente mais velha. Então, eu ia pra casa de um tio, ia pra casa do outro. Assim, tinha um amigo ou outro, mas eu sempre tava eu não ia por causa que meu primo levou, mesmo porque, assim, não tinha alguns primos da minha idade. Ou eram mais velhos, não queria andar com a gente que era mais novo, ou era novinho demais. Então, não tinha ninguém da minha idade quando eu ia pra casa deles. Então, eu vivia muito... Eu sempre, desde pequeno, eu gostava de conversar com adulto.
né? Tipo, na escola, eu estudava em colégio de freira, né? Então, eu era terrível. Minha infância era terrível. Se o bullying fosse crime naquela época, eu tava preso. Perpétuo. Então, eu sentava no meio da sala, velho. Já chegava sentado no meio da sala já pra pegar o ventilador pra jogar coisa pra ir pros lados, pra todo lado. Então, tipo assim, eu vivia muito com os adultos, gostava de conversar com gente mais velha. Então, eu não vivia essa experiência, tipo assim... eu sabia o que era brincar na rua. Tipo, tocar o terror na rua. Morava em cidade pequena, então eu vivi minha infância fazendo tudo que a galera, tipo, mais velha sabe? Então, tipo, gravar fita, aquelas fitas de música, eu vivi isso aí. Discman, passei por todas essas fases. De ter todos os tipos de videogame e tudo mais. O Mario, essas coisas tudo eu jogava. Inclusive, meu irmão roubou meu Super Nintendo. Mas eu tenho Super Nintendo, tinha um Mario. Então assim, eu tinha essa infância, né? Então, brincava muito com isso, mas eu não vivia com essas crianças da cidade. Entendi. Eu não sabia o que elas estavam fazendo, né? Hoje eu vejo, né? Morando em cidade, eu vejo, na verdade, uma outra realidade, a galera de hoje. Mas como era muito discrepante o que eu vivi de infância e o que isso me deu de experiência. Né? Porque aí é outro fator que eu falo, né? Tem dois fatores que eu falo que contribuíram pra definir um pouco a minha personalidade hoje. Foi os nãos que eu tomei quando pequeno, desde pequeno eu tomei muito não. Então eu era muito proativo. Então a gente tava até batendo papo antes aqui, negócio de faculdade, né? Não adianta você fazer, a faculdade pode ser só mais um negocinho que você passa, depende de como você aproveita. Então, durante meu ensino médio, eu sempre fui representante de turma. Eu sempre peguei liderança de tudo, só que eu era o mais bagunceiro, só que eu tinha nota. Então assim, eu não prestava atenção, mas eu tirava nota. Então, tipo assim... Exatamente igual eu, mano. Exatamente igual eu. Eu tocava o terror e tocava o terror, eu chegava, pô, você vai ficar brincando com o Fernando? Beleza, mas ele tá com nota, e você? Eu era desse jeito, então... Eu não tinha essa dificuldade de aprendizado. Então, assim, só que eu tomei muito não, porque ao mesmo tempo que eu tomava não, as pessoas confiavam quando eu pegava algo pra fazer. Então, eu sempre, quando eu pego algo pra fazer, eu me dedico muito, né? Tipo, de aprender mesmo, de fato. Você sabe, sei lá, você tem uma hamburgueria hoje, você sabe cozinhar? Não sei cozinhar, mas eu gosto de hambúrguer. Eu amo hambúrguer. Nossa, então, ok, esse é o primeiro passo, né? Hoje, eu sempre brincava que se eu fosse... O que você quer ter? O que você quer ser, né? Depois de um tempo que eu demonstrava que eu queria ter algum negócio, eu falava, não tem problema. Se tiver que vender cocô na latinha, eu vou vender. Eu não tinha uma paixão por uma coisinha específica. Eu queria ter um negócio, né? Então, só que essas vivências todas, eu falo que... Até recentemente eu comentei de um projeto que como a nossa infância e as coisas que a gente faz quando pequeno, o jogo que a gente escolhe, a forma como a gente se posiciona, define muito como nós vamos ser, né? Como a gente é hoje, né? Como a questão de... Pô, você vai fazer uma entrevista, você quer alguém com proatividade. Mas a pessoa não tinha proatividade quando ele tava na infância, né? Ele não tinha essa coisa de liderança, de falar eu vou, de começar. Então, assim, são fatores que vêm. Então, eu até tava brincando esse dia, até falei com as meninas que trabalham comigo lá na agência, eu tava conversando sobre essa questão. Que às vezes você vai entrevistar alguém, né, pra uma vaga, alguma coisa, e, pô, você não vai chegar e perguntar pro cara, deveria, né? Eu falei que eu vou até começar a perguntar dessa forma por causa disso. E aí, você jogava CS? Qual posição? Terrorista, contra-terrorista? O que é que você jogava? Porque, cara, isso define não a sua personalidade, que você vai ser terrorista ou não, mas a sua forma de ação. Então, por exemplo, eu jogava Warcraft. Eu joguei Warcraft. Só que eu não fazia corujão, não. Porque eu gostava de dormir de noite. Eu não gostava de ficar ficando negócio. Então, assim, é meu perfil. Você gostava de fazer o quê? Pô, eu montava a minha base. Eu primeiro montava a minha base. Eu defendia ela todinha. Porque eu sabia que tinha uns caras aloprados que ia chegar e ia me atacar. Só que eu tava com a base feita e eles me atacavam, eu contra-atacava e matava eles. Era sempre assim. Tem um primo meu que via morrendo. Toda vez ele morria, a mesma coisa. É igual, velho. Você não sabe o jeito que eu jogo? Toda vez eu jogo dessa forma. Então, assim, isso define uma forma, né? De estratégia, a forma como você é. E isso vai moldando a pessoa.
Então, só que isso não tá no currículo, né? Já pensou, você chega na minha mesa pra te entrevistar, eu falo, você jogou CS? O cara fica lá. Que é isso? Ou o cara fala, que idiota é esse que tá me perguntando? Mas é assim, e se isso fosse, e se isso tivesse uma psicologia por trás, que tem, né? Existe um estudo sobre isso, pra você entender o perfil que você tá procurando, a pessoa, o jeito que ela é. Então, eu falo que o jeito que eu fui na minha infância, o jeito que eu cresci, os sonhos que eu tive, isso definiram... tem muita característica minha hoje que é baseado naquilo que eu tive. E eu acho que todo mundo é assim, né? Todo mundo carrega um pouco disso. Tanto as coisas boas quanto os traumas. Sim, com certeza. Então... Eu lembro que... Desculpa até te cortar falando justamente de jogo. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe... Quando a gente sempre jogava jogos de tabuleiro, mas minha mãe sempre fazia questão de jogar Banco Imobiliário. E aí ela era uma assim... Ela nunca deixava eu ganhar. Nunca teve essa parada. E aí é um jogo muito de negociação. Minha mãe me ensinou a fazer muita negociação, que eu percebo que é justamente coisa que você falou que faz muita diferença. Depois, por exemplo, da época que eu comecei a vender, eu já tinha uma facilidade de venda justamente de uma parada de negociação. E isso ajudou, tipo, em tudo que eu tenho na minha vida por causa de um banco imobiliário que eu percebo que foi aí que... E a gente lembra, né? A gente lembra dessas coisas que a gente fazia. Então, e aí é engraçado.